Propósito de Deus e propósito humano. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Mateus 9:9. Nosso Senhor Jesus, andando pelas paragens de Cafarnaum, cidade da região da Galileia, havia acabado de restaurar os movimentos a um paralítico. Saindo dali, deparou-se com um publicano, cujo nome era Mateus. Publicano era um judeu que cobrava impostos a serviço dos romanos. O império estabelecia a porcentagem que deveria ser cobrada, autorizando que fosse retido porção adicional para o sustento de tais profissionais. Todavia, segundo a cobiça de cada coletor, era comum cobrarem muito além do razoável e do necessário, expoliando assim seu próprio povo. Dessa forma, enriqueciam ao custo da miséria e carestia dos próprios conterrâneos. Como consequência, aqueles que servissem assim aos romanos eram considerados gentios, expulsos das sinagogas e cerimonialmente imundos, impedidos de ir além do pátio dos gentios no templo de Jerusalém. Contudo, é exatamente a um desses marginalizados da sociedade que Jesus dirige um chamado, algo que iria muito além da conversão ou da vocação ao discipulado. Havia um propósito específico de Deus para a vida dele. Como diz o apóstolo Paulo, o Senhor escolheu as coisas loucas do mundo e as que não são, para envergonhar a sabedoria do mundo e as coisas desprezadas pelos homens. 1 Coríntios 1, 26-29. Este é o padrão de Deus, transformar o pior e usá-lo para a sua glória. Levi, o outro nome desse publicano, foi eleito por Deus antes da fundação do mundo, para render sua vida ao Senhor como um apóstolo. De uma forma repentina, o chamado chega até ele e, sem pestanejar, segue a Jesus. Assim, prestando contas de sua coletoria, prontamente a entregou, vislumbrando obra muitíssimo superior. Muitas vezes, a exemplo do ocorrido na vida daquele componente do colégio apostólico, somos alcançados por Deus sem esperarmos por isso. Jesus ilustraria tal chamado como alguém que tropeça em um tesouro oculto no campo. Outros são vistos sempre envolvidos com alguma religião, tateando, procurando aquele que jamais poderão achar por esforço próprio. Nosso Senhor comparou tais indivíduos como aqueles que procuram e comercializam pérolas, até que encontram aquela de valor incomparável. Mateus foi alguém surpreendido pela graça. Ouviu a doce voz do pastor, que lhe soou como o anúncio de pastagens verdejantes. Além disso, haveria de ser um agente especial do reino, um plantador de igrejas e alguém notadamente capacitado pelo Espírito Santo para registrar, inspirado por Deus, a vida, obra e ensino de Cristo. Que maravilhosa bênção havia no propósito divino para a sua vida! Contudo, é importante destacar que para aquele que verdadeiramente conhece a Jesus, uma vez que se reconhece o propósito do Senhor, assume-o como o propósito de sua vida, o prazeroso compromisso de um redimido. Mateus, tendo ouvido o chamado, não pestanejou, tratou de obedecer e se dispôs a seguir ao Mestre. Uma vez que sua vocação ao apostolado se tornou conhecida, imediatamente a assumiu com a integralidade de sua vida. Claramente, para aquele homem, sua carreira secular não foi mais importante do que sua vocação para seguir a Jesus. Perceba que o chamado que o fez abandonar a coletoria não foi o do apostolado, mas do discipulado. Ele soube que seria um apóstolo apenas algum tempo depois de ser um discípulo. Mateus 10, 1-4. Por sua prontidão em seguir a Cristo, fica claro que a carreira cristã era tida por ele em mais alta conta que aquela profissional. Mateus abraçou o propósito do Senhor para a sua vida
como sendo o alvo e objetivo único de sua existência. Todas as coisas passaram a ser medidas e comparadas àquilo que sabia ser a vontade do Senhor. Como é bom ter um caminho claro e definido à frente. Por isso, não desperdice mais tempo em sua vida. Busque saber quais são seus dons e sua vocação no corpo de Cristo e dedique-se a isso. Procure se aperfeiçoar, planeje suas ações e persiga o cumprimento do seu ministério pessoal. Aquele que se percebe no centro da vontade de Deus, atuando em consonância ao chamado divino específico à sua vida, experimentará grande satisfação. Por fim, deve ser dito que é impossível sentir real, humilde e sincera exultação em Cristo sem reconhecer o ministério pessoal a cumprir. Não há como ser servo sem servir e servir conforme aquilo que fomos capacitados a realizar. Que Deus nos abençoe na operosidade dos dons que Ele nos concedeu. Que o propósito do Senhor para a nossa vida seja assumido como nosso propósito pessoal. Tenha um excelente dia na presença do Senhor, Reverendo Jair de Almeida Júnior.